Olá, hoje vamos dar continuidade ao módulo 2 da nossa videoaula sobre o atendimento fraterno na doutrina espírita. Vamos ver um pouco da dinâmica, do atendimento e de algumas instruções a respeito do assunto. Vamos ver a dinâmica. Não é um confessionário. Manter sigilo de tudo, conforme já colocamos no módulo, no primeiro módulo. Evitar que o paciente se torne nosso dependente ou dependente do atendente, não fornecendo o telefone pessoal ou marcando visita domiciliar. O atendimento é na casa espírita ou hoje, através de telefone ou através de outros mecanismos que a mídia nos fornece. Mas evitar que ele tenha acesso à sua problemática nos horários não previstos aquele atendimento. Nós temos que entender que existem envolvimentos espirituais ali, O atendente vai colocar-se como esclarecedor daquela questão, E esses envolvimentos espirituais não podem, de uma certa forma, ter um envolvimento no conjunto com o atendente fraterno. No dia do atendente, por isso que o atendente, no dia do atendimento, ele tem que manter esse equilíbrio, evitar faixas de irritabilidade, conflitos, de mágoas, É muito importante também a preparação do tarefeiro na área de higiene pessoal, na área alimentar. Você imaginou fazer um atendimento sobrecarregando de perfume e a pessoa ser alérgica ao perfume numa sala, às vezes, de uma certa forma, sem muita ventilação, fechada? Já, de uma certa forma, a pessoa não vai ter nem condições de conversar. Então, a higiene pessoal é importante, mas tem que tomar cuidado, A alimentação, não ficar com aqueles gases, Come uma feijoada no dia do atendimento, não pode. Tem que ter uma alimentação mais saudável, leve, para poder fazer este atendimento. Então, o atendente tem que se preparar, tanto na área psíquica, como na área também material. O atendente tem que fazer uma preparação íntima antes de ir para a instituição, com uma página, uma prece. E hoje, através dos mecanismos de mídia do atendimento, também tem que fazer. Está chegando o horário do atendimento, então se prepara, faz uma página, uma prece, se entra em sintonia para poder fazer o atendimento. Chegando à instituição, evitar críticas, queixas, comentários sobre doenças, problemas do dia a dia. Não cabe ao atendente ou à equipe entrar nessa faixa, porque estão preparados para o atendimento fraterno. Se tiver que tratar algum assunto da instituição, que eu trate do assunto da instituição, sem entrar nessas faixas mentais de doenças, de problemas do dia a dia. Não esquecer que o tempo médio de atendimento é de 30 minutos. Não é uma sessão de terapia psicológica, Uma média, dependendo do assunto, um pouquinho mais, um pouquinho menos, para não criar esta dependência que nós vamos falar mais para frente. Tempo excessivo gasto na colocação de problemas pode extravasar exageradas emoções do atendido, de quem está atendendo. Então, a pessoa chega e começa a contar as suas problemáticas e o tempo vai aumentando, e quanto mais tempo, mais problema, e começa a ter as suas emoções. Então, essa questão, o atendente tem que ter o tato psicológico, tem que ter uma perspicácia de cortar naquele momento, fazer perguntas de uma certa forma, mudar um pouco o rumo da conversa para que não extravasar exageradas emoções. Normalmente sempre tem emoções, mas não podem ser exageradas. Admite-se a recomendação de retorno, atende, O tempo, retorne depois da orientação, de algumas orientações dentro da doutrina, retorne aqui, Vamos marcar um retorno. A casa tem outro atendente, pode vir naquele dia para fazer o atendimento, Dá todas as instruções necessárias para o retorno do atendimento. Em caso de emergência, que às vezes acontece,
fora dos dias de atendimento fraterno na casa, nunca atender só. O vizinho liga para o atendente que o conhece, falando que o vizinho, né, está passando com dificuldade e precisa que seja atendido. O atendente, né, liga para o responsável do atendimento fraterno, pede ajuda para ir com 2 pessoas, no mínimo 2 pessoas, e pede para o seu vizinho que leve a pessoa até a casa espírita, nunca na casa, a não ser num caso de emergência, né, muito grande, mas de um modo geral é preferentemente atendimento na casa espírita e nunca sozinho. Vamos ver agora um pouco do atendimento propriamente dito, né, do momento. A pessoa chega, né, e o atendente atende de maneira cordial, envolvendo o atendido em confiança e simpatia, logo no primeiro contato, né? Cumprimentando, dizendo que seja bem-vindo, apresentando a sala. A sala já tem que estar preparada. Tem que ter a água, tem que ter o lenço de papel, tem que ter um livro de página ali, tem que estar preparada, né? Então, de uma certa forma, essa é a cordialidade na recepção, ela é muito importante para aquela pessoa que está procurando ajuda no atendimento. A pessoa senta, o atendente, às vezes, para iniciar a conversações inapropriadas. Tem que evitar isso. Às vezes a pessoa está lá com uma camisa de um time de futebol e a pessoa, o atendente, eu gosto desse time e tal. Não pode, não pode. Então, abster-se de conversações inapropriadas, de assuntos políticos, esportivos, catastróficos e se concentrar no atendimento propriamente dito. Não se envolver emocionalmente com as dificuldades do assistido, porque às vezes se o atendente não está muito bem preparado, o assistido chega com aquela carga de conversa e já logo no início coloca toda a sua problemática de uma forma, e o assistido recebe aquela carga fluídica magnética, e se não está preparado, ele vai ficar emocionalmente abalado. Então, é por isso da preparação do atendente, para não se envolver emocionalmente com as dificuldades do assistido, principalmente no início da conversa. Ter o devido cuidado na condução da conversação, evitando informações que podem ter impacto na ansiedade e aflições do assistido. Às vezes, o assistido está trazendo as suas problemáticas, o atendente já coloca alguma coisa, pode ser obsessão. Pronto, ali já, né? Ela já tem uma ideia, ou ele já tem uma ideia diferente do que seja obsessão. Então, essas informações, mas pode ser kármico, pode ser isso, pode ser aquilo. Esse tipo de colocações geram ansiedade e aflições do assistido. Então, evitar isso, deixar ter esse diálogo, colocar essas informações de um modo mais claro, de perguntas e resposta mais clara. Deve ser evitado fazer perguntas embaraçosas, sobretudo de natureza íntima. A pessoa está com uma problemática conjugal e ela traz algumas informações básicas. Não fique na picuinha perguntando as coisas do que aconteceu. Deixa a pessoa se expor. E uma coisa muito importante, nessa área principalmente, ter esse tato psicológico e a perspicácia de cortar. Evitar que se adentre demais nessa área para que até o atendido que está ali depois, né, se sinta, né, de uma certa forma arrependido de ter colocado, porque estava com aquelas emoções todas e precisando conversar. Então, o atendente tem que cortar principalmente dentro da área. Jamais se colocar numa situação que dê a impressão de que o atendente, nós somos superiores ao atendido. Estamos no mesmo nível, ou às vezes até mais baixo dentro do nível evolutivo, né? Então, nós somos irmãos, irmãs que estão ali, estão numa situação, às vezes, de tentar transferir algumas informações da doutrina espírita para poder ajudar
aquele irmão que está ali precisando, aquela irmã que esteja precisando. Não esquecer que não é um monólogo, e sim um diálogo. Fazer perguntas que motivem informações convenientes para o esclarecimento. Não, né, nos detalhes, e sim no macro da situação. Né? No macro da situação. Colocar essas condições para que tenha-se esse diálogo. Porque às vezes a pessoa chega e começa a falar, e o atendente fica escutando. Não, tem que interromper, tem que fazer perguntas, tem que colocar tem as informações. E às vezes é o contrário. A pessoa fala 2, 3 minutos, o atendente fica falando, conta a história da doutrina inteira. Não pode, é um diálogo. Tem que tomar cuidado a respeito desses assuntos. Não é um monólogo, é um diálogo. Né? Então, essas perguntas convenientes, é o trato, é a forma de ir colocando no atendimento fraterno. Agora nós vamos ver algumas instruções, né, adicionais, mas antes disso, é muito importante que nós lembremos o que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 77, né? No item 28 sobre as preces, que é muito importante que ele diz assim, ao lado da medicação ordinária, elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica e o espiritismo nos revela outra força na mediunidade curadora e a influência da prece. É muito importante a questão da ciência naquele momento do atendimento. Vamos falar um pouquinho mais. Mas é muito importante também que o atendente saiba que ali existe uma ação fluídica em movimento, um magnetismo ali em movimento, daquela pessoa que está ali sendo atendida, das entidades que ali estão, né? E que existe esta força, da força fluídica nessa influência da que a prece pode exercer naquele momento. Então, dentro dessas instruções aqui que nós vamos fornecer, nós vamos verificar se está recebendo assistência médica, incentivar, inclusive, mas nunca indicar qualquer profissional da área de saúde. As pessoas, às vezes, estão debilitadas pelas suas problemáticas, mas não procuram os médicos, não procuram o sistema de assistência médica para poder se fortalecer fisicamente, para poder enfrentar essas situações. Nos casos de natureza psíquica, usar de tato psicológico, né? Já consultou um especialista? Porque ainda, quando se fala em psiquiatra, as pessoas acham que está com algum problema muito mais sério do que posso imaginar. Então, já consultou especialista, né? Procura teu médico, ele vai te indicar um especialista ao teu problema. Sempre incentivar. Jamais diagnosticar, sugerir ou suspender qualquer tipo de medicação, mesmo caseira. Às vezes o atendente teve uma problemática dentro da família, mais ou menos igual, e já começa a falar, e começa a colocar os assuntos pessoais dele dentro do atendimento, dizendo que poderia ser isso, pode ser aquilo. Não pode, nem sugerir. Às vezes a pessoa coloca, estou dando um determinado tipo de erva caseira, de chá, você acha que é bom, e o atendente fala, eu já tomo isso também, é muito bom. Não pode, não cabe no atendimento fraterno, numa casa espírita ou da doutrina espírita, recomendar qualquer tipo de medicação, mesmo caseira, para aquela pessoa. Né? Muito cuidado nesta área. Mesmo nos casos de obsessão caracterizada, é importante acompanhamento médico. Às vezes nós conhecemos pessoas que têm esses casos de obsessão caracterizada dentro da doutrina espírita. Aqui abro um parênteses para dizer que mesmo dentro da ciência psiquiátrica, o profissional, às vezes, precisa de algum tempo de consulta àquele paciente para poder definir o seu quadro. Né? Também dentro da doutrina espírita, muitos precisam um pouco, né, de observação para poder definir aquele quadro.
Agora, tem pessoas, né, que têm já caracterizado obsessões, que já frequentam a casa e vão ao atendimento fraterno. Então, aí essas obsessões prolongadas levam sempre a distonias orgânicas. Por isso, da recomendação na área de saúde, na área médica, para poder cuidar das questões orgânicas. O vício mental, gerado pela longa convivência entre o hóspede e o hospedeiro, onde ambos se acalentam mutuamente, vai gerando essas distonias orgânicas, né? Nós vamos encontrar pessoas que mesmo já não estando nos casos de obsessões, nos casos de obsessão, mas continuam ainda com essas distonias orgânicas ainda por causa dos vícios mentais gerados pela conveniência. Então, é muito importante, né, não recomendar sempre, em qualquer caso, importante acompanhamento médico, mesmo nos casos de obsessão caracterizada. Pessoas que estão na casa espírita, que têm esses processos, que têm essas questões de obsessão, estão sendo tratadas na casa espírita, o atendente tem que estar sempre incentivando a procurar assistência de um profissional da área de saúde. Em caso de obsessão, proceder com muita habilidade. Nós não devemos revelar, porque não sabemos qual vai ser o impacto. Mas, às vezes, a pessoa chega à casa espírita e, por ver através de outras informações, a informação que era uma questão de obsessão. E ela chega, conta a sua problemática e vai logo perguntando, é obsessão? O atendente tem que ter uma perspicácia de responder que somente poderá definir através do seu esforço, através de uma observação, né? A fé aliada, a assistência espiritual da casa, farão com que as coisas se encaminhem para resultados favoráveis. Nunca dizer se é ou não é, porque não cabe o atendente ali, naquele momento, nem dizer que é problema psicológico, nem dizer que é problema de obsessão. Então, tem que se tomar cuidado a respeito dos casos de obsessão, quando as pessoas chegam no atendimento fraterno e já vão logo perguntando se é obsessão. Não atender pessoas alcoolizadas ou drogadas, pois não tem a menor possibilidade de assimilar as palavras. Atender a família. Pode fornecer endereço, aliás, né? O atendente fraterno, a casa espírita, né? Tem que ter ali na sala, né, o Alcoólatras Anônimos, onde se atende o AA, o Naranon, né, onde se atende as emergências de problema psicológico, né, qual é o hospital que atende. Isso faz parte do serviço do atendimento fraterno àquelas pessoas que estão buscando a casa espírita. Então, atender a família, fornecer os endereços de autoajuda, né, e dar todas as instruções, né, as orientações da doutrina espírita. Usar de tato psicológico quando for abordar questões kármicas, porque às vezes a pessoa pergunta se é a karma, de veio de outras vidas, aquelas problemáticas dela ou dele. Recorrer sempre ao Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 4, quando Kardec coloca que as nossas aflições, na grande maioria atuais, são causadas nesta nossa encarnação. Então, ter sempre isso na mente para poder colocar aquela pessoa, aquela que está ali procurando ajuda, que talvez as nossas aflições atuais são das nossas questões atuais mesmo, não tem nada kármica. Não induzir a tomar decisões de assuntos de caráter bem particular. Você acha que eu tenho que me separar? Acho que eu tenho que casar? Acho que eu tenho que fazer isso? Acho que tenho que fazer aquilo? E o atendente não pode, em hipótese alguma, dar opinião nessa área. Não pode. Ele vai dar as orientações da doutrina espírita e esclarecer que a decisão é de cunho pessoal para aquela pessoa. Então, temos que tomar muito cuidado a respeito dos assuntos que a gente possa conversar. Mesmo os assuntos muito graves, né? Que a gente está percebendo que é grave ali, mas nunca tomar qualquer tipo de decisão junto ao assistido. Aconselhável atender separadamente os familiares envolvidos na mesma problemática. Qualquer manifestação de evidência, abster-se de dar conhecimento, atenção, pode ser videoplastia. Tem muitos atendentes que são médicos, que trabalham em reuniões mediúnicas, que têm, né,
uma mediunidade de evidência dentro da característica. Mas Kardec, no Livro dos Médiuns, nos chama a atenção muito grande a respeito das questões de evidência, que pode ser uma ilusão mental naquele momento. E tem a questão da ideoplastia. Ideoplastia são as ideias, nossa fixação de ideia gera energias e ficam plásticas dentro de nós. Então, se a pessoa for mais sensível, ela pode estar captando aquelas ideias do próprio assistido que está ali. E aquelas ideias, na realidade, o cérebro do médium processa da forma que ele queira. Então, ele pode estar pensando que é uma questão que, na realidade, não é nada daquilo que ele está imaginando que seja. Então, aconselhável, né, separadamente, para a problemática e tomar cuidado nessas questões de evidência. Deixar claro que não se objetiva tornar espírita. Por quê? Dentro dessas instruções, muitas pessoas chegam à casa espírita, não são espíritas, né? Então chegam para poder buscar ajuda. Então, não é o caso de deixar tornar espírita, e sim ter uma orientação da doutrina espírita. Em nenhuma circunstância garantir a recuperação do assistido, marcar prazo. Às vezes as pessoas chegam lá com uma ideia de que vão fazer isso, aquilo, e vai ter um prazo de recuperação. Em nenhuma circunstância. Não demonstrar perplexidade ante as revelações. Manter-se, né? Manter-se, nada de, ai, não diga, oh, nada disso, nada disso. Não pode. Então, manter-se sereno dentro daquelas revelações, né? Não criticar outras religiões. Muitas pessoas passaram por outras religiões, tiveram orientação, mas talvez não entenderam e acharam que aquilo ali fosse um absurdo, e chegam às vezes na doutrina e reclamam. Não entre, não questione, né? Nós vamos dar orientação dentro da doutrina espírita. Não abusar da magnetização, aplicando o passe todo o instante. Aqui eu faço um parênteses, porque existem muitos atendimentos de algumas casas espíritas, onde o passe é dado ali no momento do atendimento. Outras casas têm grupo de estudo, o assistido chega, vai participando do grupo de estudo e depois faz o atendimento, e depois no grupo de estudo tem um passe geral para as pessoas que estão ali que queiram. Outras casas têm um atendimento fraterno antes de uma reunião pública. Então recomenda-se que a pessoa, depois do atendimento, vai à reunião pública, e depois da reunião pública, normalmente, tem sempre a questão da fluidoterapia, que é o passe. Mas no caso aonde tem o passe, naquele momento, normalmente são duas pessoas, naquele momento ali do atendimento, às vezes qualquer emoção mais exacerbada que o assistido dá, vai lá o magnetizador e dá o passe. Vai lá o magnetizador e dá o passe. Não pode abusar dessa questão do passe, é muito sério. Então, se existe o passe, se existe a questão da fluidoterapia, do passe depois do atendimento, somente depois do atendimento. Né? Não se impacientar ou decepcionar com a rebeldia daquele que não quer se submeter ao jugo de Jesus. Quando nós falamos do Evangelho, tocamos o assunto, a pessoa se rebela, porque ela já está contra Jesus pelo seu sofrimento. Ela acha que ele é o culpado do seu sofrimento, ou que ele não está lhe ajudando. Então, mude de assunto, não mexe na ferida, não se impacientar, nem decepcionar, faz parte da pessoa. Atenção às conversações de fixações, queixas, autopaixão, é um diálogo. Às vezes a pessoa chega, está fixada naquela problemática, entra em loop e não sai daquela problemática, já contou. Então, tem que ter aquele tato, né, a perspicácia de cortar naquele momento para poder não deixar e começar a falar um pouco também. O atendente tem que falar um pouco também, é um diálogo aquilo ali, né? Ressaltar sempre as vantagens da disciplina mental e da oração. Às vezes as pessoas não têm disciplina mental. E a oração nós vamos falar sempre dela, a prece nós vamos falar sempre dela, que é a primeira instruções dentro da primeira orientação da doutrina espírita a todas as pessoas que buscam, né, atendimento. Não pode ocorrer mediunização do atendente. Aquelas pessoas que são médiuns da casa e são também atendente fraterno, deve abster-se de mediunização, porque muitas pessoas procuram a casa espírita na busca de um atendimento espiritual desta forma.
Então, o médium não pode. O médium que tem dificuldade nessa área não pode ser atendente fraterno. Não pode ter. Ocorrendo a medianização do assistido, isso pode ocorrer. Não dialogue com a entidade. Hipótese alguma. Chamar o assistido pelo nome, usar passes transversais e um sopro magnético. Não é o passe de sopro, porque o passe de sopro não podemos falar nada mal, não podemos comer muito bem, é diferente o passe curador de sopro. Mas usar um sopro magnético no coronário, se for o caso. Por que ocorre, às vezes, a medianização do assistido? Esses casos simbióticos, né, conforme nos traz o espírito André Luiz, esses casos simbióticos, às vezes, dentro do cinturão, ou dentro das questões de segurança da casa espírita, às vezes não pode se desligar. Então, acompanha-se o assistido. Como ali estão extravasando as informações e o ambiente magnético, às vezes facilita, né, de uma certa forma, a esse tipo de medianização. Então, o assistido do atendente fraterno também tem que estar preparado para essas emergências ali, naquele caso, utilizando os seus passes transversais ou, se necessário, até um sopro. Passe sempre no coronário, transversalmente, rápido no coronário, para poder fazer o desligamento. Jamais encaminhar as pessoas em esse tipo de desequilíbrio em reuniões mediúnicas. Jamais. São médios. Às vezes sim, às vezes não. Mas jamais. Tem que primeiro se equilibrar, depois passar por todo o estudo da casa, né? Fazer uma avaliação. Jamais encaminhar para as reuniões mediúnicas. Muitas pessoas chegam à casa espírita e não sabem que é a questão do passe. Então, cabe ao atendente ali explicar com clareza ao assistido o que é o passe, a transmissão de energia mista, né? Entre o médium, né? Espiritualidade, para fortalecer, né? E o assistente tem que ter aquele momento de prece, de elevação, para poder essas energias serem salutares para ele, se fortalecer. Então tem que dar uma ligeira explicação para ele poder entender um pouco a questão do que seja fluidoterapia. A doutrina espírita não cura nem regenera ninguém. Nós podemos conhecer a doutrina espírita de ponta a ponta, de todo. Se nós não tivermos o esforço de prática, ela vai nos fornecer os esclarecimentos necessários para colocarmos em prática os seus ensinamentos. Então, ela vai nos dar este mecanismo. É um material, né? É um ferramental que nós temos no entendimento do Evangelho de Jesus, que nós colocarmos em prática, daí sim nós vamos mudando os nossos hábitos e vamos aí buscando a nossa questão educacional e espiritual. Então, a doutrina por si só não regenera ninguém. A doutrina explica com clareza por que estamos no mundo, bem como de onde viemos e para onde vamos. Isso sem dúvida nenhuma. Agora, se nós não tivermos esforço nem vontade, e nós não transmitirmos isso ao assistido, que é fundamental para operar a mudança de novos hábitos. Então, esse esforço, essa vontade, o atendente tem que ter dentro dele. Já tem que ter dentro dele. Para ele poder transferir ao assistido esta informação para operar essas mudanças de hábito. Aí recusar qualquer tipo de gratificação, atenção, distinções especiais, não cabe efetivamente, né, dentro da casa espírita. É o que nós tínhamos que colocar, né, nesse nosso segundo módulo, né? Vamos ter ainda mais 5 módulos de estudo, de videoaula. Então agradecemos a Deus pela oportunidade. Muita paz a todos.